A gente tem aí o Machado de Assis, que é esse autor que foi moderno, foi ousado para a sua época, né? O que você destaca que ele trouxe para a literatura brasileira que faz com que ele seja aí um dos maiores? Ele não foi moderno nem ousado para a sua época, ele continua sendo moderno e ousado para a nossa época. É por essa razão que ele está sendo lido e traduzido insistentemente. Eu acho que ele fala de valores da nossa sociedade e do homem em geral que não se extinguem. De fato, parece que a civilização caminha acumulando os nossos defeitos e as nossas tentativas de alguma qualidade. E ele vê bem as duas coisas. Eu acho que ele tem uma entrada muito bonita na relativização dos nossos comportamentos. Em vez de julgar, ele analisa e tenta compreender as razões que nos levam a ser o que somos. Isso aí diz muito de nós, brasileiros também, e acho que por isso ele está sempre atualizado. A gente sempre acha frases, análises dele que cabem perfeitamente no nosso dia a dia. E no próprio Memórias Póstumas, ele tem isso, né? Que ele não hierarquiza os assuntos ali, ele vai falando ali, né? Vai dissecando sem julgamento. E isso, de certa forma, faz com que o próprio leitor, ao ler aquilo ali, vá percebendo as barbaridades ou os absurdos que o Brás Cubas está falando, né? A gente tem que conviver com as qualidades e, sobretudo, com as barbaridades do Brás Cubas. Ele é um tipo acanalhado, né? O Brás Cubas é um tipo acanalhado. Ainda assim, é também o tipo que dá um retrato absolutamente pungente da Dona Plácida, que é uma mulher pobre. Ele entende a pobreza de dentro e escreve um capítulo comovente sobre a Dona Plácida. Então, é do canalha que também a gente recebe algumas lições de humanidade. Isso complica muito a nossa vida, né? Nós estamos muito acostumados, e hoje, sobretudo, a dividir tudo na base do sim e do não, do preto e do branco. O Machado relativiza, levanta o problema, não julga e cai fora. E o leitor que se veja com a necessidade de pontuar, de julgar e de valorizar o que leu. E a gente pode dizer que Memórias Póstumas foi um marco aí na obra dele, né? Foi um divisor de águas. O que esse livro trouxe aí de inovador? Olha, foi uma virada e tanto. Aliás, essa é uma eterna discussão sobre o Machado, né? O Otto Maria Carpo dizia que ele é um autor twice born, que nasceu duas vezes. Tamanha a diferença que o Otto Maria Carpo sente entre os primeiros romances dele e os romances que se seguiram ao Memórias Póstumas. Eu acho que realmente no Memórias Póstumas ele acaba trazendo uma dose de ironia, de mordacidade, que não havia nos outros romances. Ele era sutilmente irônico antes, mas a partir de Memórias Póstumas, ele vem com as pedradas dele na mão. Ele é bastante, eu diria, violento a seu modo, né? Na forma de escancarar os nossos vícios. E ele apurou também a escrita, o estilo dele se tornou absolutamente impecável. É aquele tipo de escritor que você sente que diz exatamente o que quer dizer, nem mais nem menos. Cada palavra está no lugar que tem que estar. Ele segue atual, a obra dele é uma obra que envelheceu bem aí? Ela não envelheceu, essa que é a questão. Ela, por exemplo, ele tem como um dos motes da sua visada humana, a relativização. E o relativismo está absolutamente na moda agora. As pessoas estão agora tentando relativizar todos os valores como se elas não tivessem nada a ver com eles, percebe? E ele mostra que a necessidade primeira seria a de reconhecer o modo pelo qual esses valores são vividos. É por isso que ele é um grande analista. Eu acho que o grande ganho do Machado é esse. Ele analisa as pessoas, os personagens, por dentro e nas relações entre elas. Então ele nos dá ao mesmo tempo o caráter e o lugar social. Com isso, ele mapeia uma sociedade toda a partir dos seus tipos, a partir das pessoas que ele coloca como personagens. E aí a gente tem isso, né, que às vezes na escola os estudantes
tem uma certa resistência, né, por ser algo que é imposto, né, nas aulas, no ensino médio, enfim. Por que você acha que esse tipo de comportamento acontece? O que poderia ser feito para que os jovens recebessem de uma forma mais aberta as obras do Machado de Assis? Olha, eu não quero ser presunçoso, mas eu jamais encontrei essa dificuldade com meus alunos. Começar um curso sobre o Machado, eu tenho dado há muito tempo curso sobre contos do Machado, o interesse é absoluto. Porque mesmo os alunos que jamais leram, jamais conheceram qualquer coisa do Machado, logo percebem que ele está escrevendo para o momento. Ele é um autor absolutamente vivo. Uma vez eu tive um estudante adolescente muito tímido que me procurou depois da aula, com uma carinha muito preocupada, me perguntando o seguinte: professor, é normal que o Machado mexa com a cabeça da gente? Eu falei, absolutamente, fiquei preocupado, né? É absolutamente normal, é para isso que ele existe, né? Um grande escritor como ele existe para você não ficar igual ao que você era, você tem que interiorizá-lo de algum modo. E ele sabe, o Machado faz isso como ninguém. Então eu te diria que os meus alunos, na verdade, me encorajam cada vez mais, a cada ano, por mais velho que eu fique, a procurar mais e mais coisas do Machado que o façam me sentir atualizado dentro da obra dele. Mas a aula que você dá para os alunos é na faculdade, né? Na faculdade. Porque eu digo antes, no colégio, né, no ensino médio, eu não sei se é uma coisa da própria idade ainda, não está amadurecido. O que você acha assim, que faz com que... Porque eu lembro no meu tempo de ensino médio, eu gostava muito, mas a maioria dos meus colegas, sabe, queria fugir daquilo ali, não queria ler esse tipo de coisa. Você tocou num ponto importante. Quando eu li Dom Casmurro, eu não gostei nada, praticamente, do romance. Só deixei que as cenas que ficassem gravadas comigo fossem as cenas do beijo, do penteado, do Bentinho na Capitu, típica coisa de adolescente. Eu acho que o Machado, de fato, ele supõe um leitor, não sei se um leitor já adulto, mas pelo menos um leitor amadurecido, o suficiente para perceber o terreno pantanoso em que ele está se movendo, né? Não é fácil você sentir o tipo de humor que ele está fazendo, o tipo de análise, até onde vai a profundidade da análise que ele faz. Eu acho que um jovem, numa idade de 13, 14, 15 anos, dificilmente está já em condições de absorver o Machado na inteireza dele. Ele pode, no máximo, se encantar com uma ou outra história, mas o Machado não é exatamente um grande contador de história. Ele é um grande narrador de situações, que é uma coisa um pouco diferente. Uhum. Talvez para esses mais jovens aí seja interessante começar pelos contos, que são histórias mais curtas. Exatamente. Eu até sugeriria que um dos contos que um professor poderia dar para os alunos seria o Noite de Almirante, que fala de um juramento de amor. Eu acho que por aí a gente é capaz de pegar já o interesse do jovem, né? Legal. Um juramento de amor desastrado, diga-se de passagem. Estou dando um spoiler, e não posso dar spoiler. Minha mulher fala que eu dou muito spoiler. Não deixar para que o leitor aí descubra, né? Tá certo. Exatamente. E você comentou, né, dessa construção que ele faz dos personagens, desses tipos, né, que é feito com primor, assim, e que acaba refletindo a sociedade, o que era o Brasil daquele momento e alguns comportamentos que ainda, né, se perpetuam hoje. Então, pelos livros dele, a gente consegue conhecer os próprios, a nós mesmos, enquanto brasileiros e enquanto os nossos valores. Você comentou aí também dos vícios, né? Então, é realmente assim é uma reflexão sobre si mesmo, né? Cada um que lê acaba aprendendo sobre si mesmo ali também. Exato. A gente se vê revelado nas páginas dele. Coisa que você não tinha coragem de confessar para você, de repente ele desnuda, analisa, mostra com detalhes. Por exemplo, muitas das nossas virtudes são, às vezes, propagadas como se fossem desinteressadas. Aí ele vai mostrar, não, no fundo você está fazendo isso porque você vai ter tal e tal vantagem. Isto é, ele vai nos ensinando que na natureza humana está aquele princípio do ao vencedor as batatas. Eu acho que essa frase é um excelente resumo
de como ele imagina que a história humana, desde o início, desde o momento tribal do homem, nós estamos sempre lutando pelas batatas, sejam elas quais forem. As batatas são metáforas aí, né? Ao vencedor as batatas, tanto se aplica a uma guerra entre bárbaros como ao capitalismo. Certo? Quer dizer, há princípios universais de interesse que o Machado coloca escrachadamente. Isso ajuda muito a gente a se entender, né? A gente tem essa escrita dele, que ele faz essa interlocução ali com o leitor, né? E aí tem esses capítulos que são bem pequenininhos, e aí tem... me chama muita atenção aquele do capítulo do Senão, né? Que aí é quando ele fala que está arrependido de ter escrito aquele livro e tal. Mas é muito interessante a forma como ele vai conduzindo mesmo, né? Essa narrativa. Parece que ele está se divertindo muito, né? Enquanto está escrevendo aquele livro. Eu não tenho a menor dúvida que ele foi o primeiro a ter um grande prazer em escrever como Machado de Assis, né? E um desses prazeres é utilizar o leitor como uma espécie de referência permanente, para que o leitor, ao mesmo tempo, saiba que aquilo está sendo construído, ele não deixa o leitor imaginar que o romance é uma forma decalcada da realidade. Ele mostra que ele está escrevendo um livro, eu vou escrever este livro, isso acontece no Memórias Póstumas, isso acontece no Dom Casmurro, no Memorial de Aires. Quer dizer, é uma insistência que ele tem de mostrar, olha, eu escrevo muito bem, eu vou contar isso que eu sei, eu vou colocar você no meio e nós vamos nos entender por aqui. Então, essa é uma relação forte que ele tem com o leitor. Às vezes, para distratar o leitor, e às vezes para ganhar a confiança do leitor. Ele faz isso com muita malícia, essa relação com o leitor. E ele tem esse apelido, né, que ele é conhecido como Bruxo do Cosme Velho. Por que ele ganhou essa alcunha? Foi o Drummond que deu, porque ele morava na Rua do Cosme Velho. Aliás, o sobrado da rua, esse sobrado onde ele morava, infelizmente, foi logo demolido depois da morte dele. E o bruxo é porque o Drummond escreveu um poema chamado A um Bruxo com Amor. Uma bruxa ao Machado. Eu acho que o Drummond pegou uma palavra exata, porque o poder, digamos, de escritura do Machado é realmente, eu diria, diabólico, né? É um homem que domina tão amplamente a sua arte que a gente poderia interpretar como se fosse uma espécie de bruxaria. É o encantatório, percebe? É o hipnótico que está aí na arte desse autor, que quando a gente começa a compreender, não larga mais. Certo. Acho que é por aí. E aí, falando um pouco da vida dele, né? Porque a gente até tinha essa questão de que por muito tempo a figura dele foi embranquecida, né? Mas ele era neto de escravos, ele era um homem negro, né? Então isso é uma coisa que mais recentemente veio a se divulgar, assim. Olha, o grande biógrafo dele, até onde eu sei, ainda é um francês chamado Jean-Michel Massat, que pesquisou longamente documentos e nos dá a seguinte informação: o Machado era filho de um homem pardo com uma mulher branca de origem portuguesa açoriana. Essa é a condição, digamos, objetiva do Machado. Agora, o que a gente faz com isso, o que a gente faz com essa informação, considerando o contexto, considerando a história do Brasil, etc., corre por nossa conta. Mas eu gostaria de esclarecer que, objetivamente, a filiação dele imediata é essa. O pai era mulato, mestiço, e a mãe era branca. Ele foi embranquecido e foi enegrecido. Parece que há uma certa dificuldade em aceitá-lo nessa condição problemática que eu acho que os brasileiros ainda não conseguem classificar bem ou aceitar bem, que é a mestiçagem, que já foi vista como ganho, já foi vista como perda, já foi vista como mascaramento. O Machado, a meu ver, interessa, sobretudo, como alguém que pensou, inclusive, essa sociedade. A questão agora da cor dele, eu vou deixar para as pessoas se resolverem, porque é uma questão aguda nos nossos dias, certamente. Uhum. E é um pouco o que a própria obra dele é, né? Que ele dizia que ele escrevia de uma forma que o próprio leitor preenchesse as lacunas, né? Então é um pouco isso, assim, o desafio aí do leitor. Isso que ele fala do Dom Casmurro. É um romance lacunoso,
O leitor que coloque aquilo que ele achar mais necessário. Às vezes um romance precisa da contribuição do leitor.